Tô aqui na minha cobertura e esse foi o resultado de hoje, R$15 mil. Eu fiz questão de ir ao banco e pegar em espécie só para vocês terem noção. Já vou te adiantar que eu não sei gravar vídeos e esse provavelmente já vai estar todo cortado. O que mais tem na internet é 7-1 programado para te enganar. Essa é a grande verdade. Gente que não tem resultado nenhum e quer vender milagres na internet. Nunca nem saíram do Brasil e moram debaixo do teto da mamãe. Eu posso ser um desses 7-1? Posso. Talvez eu até seja. Como é que vocês vão saber? Fale o seguinte, galera. Entre no meu Instagram. Europa é minha segunda casa. Vou todo ano para Grécia, Paris, Tailândia, Estados Unidos e sempre muito bem acompanhado. Meus amigos, não tenho carro, não gosto de dirigir, tenho apenas jatos e helicópteros. Meu nome é Diego Aguiar e há anos todos querem saber o que eu faço. Imploram para andar, trabalhar comigo e ter a minha vida. Eu tenho uma boa notícia. Agora você também pode. Sou amigo de famosos no mundo todo. Whindersson, Orochi, Ludmilla, Anitta, Post Malone, Taiga, Dennis DJ. Então vamos lá, vou revelar o meu segredo. Trabalho com o mercado financeiro há mais de 10 anos, já estou aposentado há mais de 5. Faz o seguinte, meu amigo, se você acha que isso tudo é uma grande mentira, sai do meu site agora, faz esse favor pra mim. É o seguinte, eu vi muito safado 7-1 vendendo cursos ridículos na internet e eu nunca vendi nenhum curso de nada. Eu ganho dinheiro do mercado e não vendendo cursos. Estou aqui hoje para mudar tudo isso. Vou te entregar conteúdo de qualidade e não vou estar ganhando nada com isso. Presta muita atenção como tudo isso vai funcionar. Meus traders fazem operações no mercado de opções. Sempre que eles forem fazer uma operação, eles vão mandar para vocês copiarem apenas clicando em um botão. Resumindo, você vai ter o resultado de um profissional mesmo sem entender nada. Eu sou multimilionário e copio todos esses sinais. E como você vai saber se isso funciona, se é verdade ou não? Muito fácil, basta comprar agora, o preço é ridículo. Como eu disse, eu não ganho nada, o dinheiro vai todo para minha equipe. E se você não gostar, não tem problema. Pede o dinheiro de volta que eu devolvo na mesma hora. Já me alonguei muito, então clica no botão agora. Caso ele esteja funcionando, significa que ainda tem vaga. Se não estiver funcionando, me manda uma mensagem no Instagram. Lembrando sempre, a prioridade são minhas amiguinhas. Te vejo no meu curso ou nas melhores festas do mundo. Diretoria do Flamengo. Essa é uma preocupação da diretoria do Flamengo, que gostaria até de ter essa proposta. Agora, para as necessidades do rubro-negro hoje, o rubro-negro está feliz da vida de ter um jogador como a Arrascaeta, hoje, que os outros não têm. É muito raro. E a América do Sul hoje, né, professor, Sormani, Ivana, ela tem um padrão de futebol que, infelizmente, aquele jogador que é um pouquinho diferente, como é o Arrascaeta, ele é um jogador diferenciado. Para mim é o principal jogador do meio campo do Flamengo. O Flamengo depende demais do futebol dele. Ele num dia bom, o Flamengo joga bem. Ele num dia ruim, o Flamengo tem muita dificuldade. Isso é um fato. Isso é um fato para mim. O meio campo do Flamengo com o Arrascaeta é um, sem o Arrascaeta é outro. E ficou evidente isso no jogo contra o Vasco, por exemplo. O adversário que hoje perto do Flamengo tem muito mais limitação. Agora, o padrão América do Sul, ele permite que jogadores que para o nível europeu seriam nota 6,5, 7, aqui se tornarem nota 9. Nota 9,5. Para o padrão América do Sul, o Arrascaeta é um jogador nota 9,5. Padrão América do Sul, né? É isso, Sormani, mas eu concordo com você, eu entendo, mas é a nossa realidade. Nós estamos, infelizmente, escassos de jogadores que tecnicamente, individualmente, sejam melhores trabalhados, que saiam só do senso tático para se tornar o senso individual também. Esses vão embora logo, ô Facincani. Pois é. Esses não ficam aqui na idade da Arrascaeta, na idade do Nacho. Não ficam. Se fosse isso que o Sormani está falando, já estava lá. A verdade é essa. Mas são bons jogadores. Sim. Não deixam de ser bons jogadores, muito bons, aliás. Né? O Pete Martinez, que era muito bom no River, foi para os Estados Unidos. O Ezequiel Barco, com 18 anos, para mim tomou a decisão errada, o Independiente foi para os Estados Unidos. Hoje alguns mercados são mais periféricos e também ofertam boa grana. E às vezes acabam tirando o cara da competitividade europeia que ele transformaria num grande jogador. Mas o fato dele permanecer por aqui também não limita ele a ser um jogador que pode fazer uma grande diferença. Que a gente tem, e tem sempre o carinho de se aproximar com a Europa naquilo que é o padrão de excelência. Eu sou assim, né? Eu comparo muito o futebol europeu com o futebol sul-americano e, obviamente, acabo me decepcionando porque eu acabo gerando uma expectativa além. Mas é normal, é válido, mas a gente às vezes tem que entender também que aqui na América do Sul, pro padrão que
a gente tem acompanhado de futebol, esses caras são muito diferentes. Para a América do Sul, ele é um cara muito diferente e por isso que o Flamengo joga o fino da bola quando ele está num bom dia. No futebol brasileiro, ele é o principal jogador, Ivana? Hoje é, William. Hoje é. O Nacho... Mais que o Gabigol? Eu acho que sim. Eu acho que sim, porque o Arrascaeta hoje não tem uma sombra no Flamengo como o Gabigol tem, que é o Pedro, né? Então, eu acho que hoje o Arrascaeta tem um papel mais essencial no Flamengo. Eu acho, William, que a gente está falando a mesma coisa aqui, todo mundo, sabe? A questão, eu acho que a gente concorda, realmente o que o Sormani colocou é que o senão do Arrascaeta nunca ter tido um papel fundamental na seleção uruguaia e nem ter tido até hoje uma proposta para ir para a Europa, que eu acredito que ele aceitaria, se surgiu algo, foi algo que estava abaixo das expectativas dele, e aí pode ter sido um erro pessoal dele, ou de estratégia da equipe que cuida da carreira dele, mas eu acredito que não tenha aparecido. De fato, não coloca ele no patamar de craques mundiais. Mas se a gente está falando do futebol brasileiro, sim, ele é um craque, não só no futebol do Brasil, como também da América do Sul. Tem os senões dele, como o fato dele não ter destaque na seleção uruguaia. Realmente isso é um ponto de interrogação. Pelo futebol que ele apresenta no Flamengo, e já apresentou no Cruzeiro também, não ter esse destaque na seleção uruguaia realmente é uma interrogação, algo que eu não consigo responder e não consigo entender. Mas é um jogador de categoria, é um jogador que faz diferença num time que é diferenciado. Não é qualquer time. Ele ser destaque num time do Flamengo, que a gente fala, como você colocou, de Gabigol, a gente fala de Gerson, a gente fala de Diego, que tem jogado tão bem. Everton Ribeiro não vive um bom momento, mas sim, mesmo nos bons momentos do Everton Ribeiro, o Arrascaeta era diferencial também. Então, realmente, é um jogador que é para ser aplaudido, que é para ser reverenciado por sua torcida. Quem não ia querer um Arrascaeta no seu time? Até o Sormani quer ele no Santos, com a camisa 10. Então, sim, mas aí, é um jogador Ivana, diferenciado e hoje é um craque do futebol brasileiro. Eu acho que o Nacho chegou com umas credenciais aí, hein? Talvez ele possa concorrer aí com o Arrascaeta por essa, vamos dizer assim, esse ranking aí do melhor do futebol brasileiro. Vem aí o Campeonato Brasileiro. Mas aí, Ivana e o William, e respondendo a pergunta do William, eu sou mais os gols do Gabigol do que os lampejos do Arrascaeta. Concordo que os lampejos têm sido mais frequentes ultimamente, mas eu sou mais os gols do Gabigol, nesse ranking que o William propõe, aí é uma outra situação. Eu defendo o Arrascaeta como craque nas condições atuais do que se chama de craque, das condições de temperatura e pressão do lugar onde ele está. É uma coisa muito restrita. Agora, num ranking do Brasil, até pegando retroativamente as últimas temporadas e o que o cara tem feito com maior constância, aí eu sou mais os gols do Gabigol do que os lampejos do Arrascaeta, que reconheço, ultimamente têm sido mais frequentes, mas ainda sou mais os gols do Gabigol. Agora é o seguinte, né, o Sormani, por exemplo, se a gente tirar o Gabigol do time, né, o Gabigol saiu, foi vendido, sei lá, acontece alguma coisa. Tem o Pedro, né, que é muito bom também. Pode falar, o Gabigol é melhor, um pode preferir um ou outro, mas tá ali o Pedro. Se você tirar o Arrascaeta do time, como é que fica? Onde eu quero chegar? Ele é o jogador mais imprescindível nesse time do Flamengo? Ou não? Ou é exagero do pessoal da igreja aí do Arrascaeta, ô Sormani? É o que eu acho também, Will. Eu acho que os fiéis da igreja Santo Arrascaeta, eles dividiram o mundo do futebol em AA e DA. Antes do Arrascaeta e depois do Arrascaeta. Assim será tratado o futebol a partir de agora, né? A partir dessa passagem do Arrascaeta pelo Flamengo. Gente, é lógico que o Flamengo tem vida sem o Arrascaeta. Óbvio que tem. O time que tem o Diego, que tem o Gerson, que tem o Everton Ribeiro, que tá mal, mas vive um mau momento. Mas ninguém nega as qualidades dele. Que tem o Bruno Henrique, que tem o Gabriel, você vai dizer que esse time vai sucumbir às grandes competições se o Arrascaeta for vendido para a Europa? Não acredito. Eu acho que ele vai encontrar a solução. Claro que vai encontrar a solução. É óbvio que vai. E assim como professor, eu acho o Gabriel o jogador mais importante para o Flamengo do que o Arrascaeta.
Eu acho o Bruno Henrique mais importante do que o Arrascaeta. E acho que o Gerson dá um equilíbrio para o time que o Arrascaeta não dá. Mas eu coloco o Arrascaeta entre os 4. Está ali os 4 melhores jogadores do Flamengo para mim, o Arrascaeta está entre eles. Está entre eles. O que as pessoas têm que entender, e precisam parar, que esse é um mal que acomete esse país que vivemos, né? Começou com tudo aquela história de nós e eles, né? Começou tudo aí. O pensamento binário. O pensamento binário. Isso é um negócio que tem que acabar. Você entendeu? A gente tem que entender que você não pode ser maniqueísta, porque o maniqueísmo e o pensamento binário caminham lado a lado. O fato de eu dizer que o Arrascaeta não é craque não significa que eu não acho que ele é um grande jogador. É claro que ele é, mas eu tenho que tratar o craque de uma... Porque se o Arrascaeta é craque, então esses outros que eu mencionei são gênios. Então daqui a pouco vai virar gênio. Quando vira gênio, esses caras são gênios, vão se tornar o quê? A gente não pode banalizar adjetivos. Todo gol é golaço. Todo grande jogador é craque. E o golaço e o craque? Como é que você faz na hora que você tem que adjetivá-los? Então, esse pensamento binário, que eu acho que é o mal que acomete esse país, já de algum tempo, isso tem que acabar. Isso é um grande problema, porque a capacidade cognitiva da maioria da população, lamentavelmente, ela é bem questionável. Mas o brasileiro não tem culpa disso. Isso é um problema que está arraigado na nossa história, porque o investimento em educação aqui praticamente não existe. As pessoas não aprendem a pensar. Não aprendem a pensar. Você entendeu? Porque para elas só existem 2 coisas: o bem e o mal, o preto e o branco, nós e eles. Sendo que entre essas 2 paralelas existe um universo, existe um mundo. Então, torno a dizer, eu acho o Arrascaeta um jogador muito bom. Craque ele não é. Adoraria que ele jogasse no meu time, mas acho muito pouco provável que ele vá jogar num time de ponta na Europa. Dá para entender isso? O gol de ontem foi um golaço? Para mim, não foi. Foi um gol bonito. Foi um gol bonito, não foi um golaço. Agora, é duro você conscientizar e colocar na cabeça dos fiéis da Igreja Santo Arrascaeta. É muito difícil. É muito complicado. Mas, enfim, eu não tenho nada com isso. Não são meus filhos, não são meus parentes, eles que encontrem solução para a dificuldade intelectual que eles têm para entender o que eu estou falando. Não é problema meu. Seria o primeiro santo uruguaio, tem que pesquisar isso. E se for é injustiça, porque na frente ainda teria São Pedro Rocha, São Rodolfo Rodrigues, vários. São Dario Pereira. Hã? Francesco ali. Quanto não? Até São Diego Forlán, se você for considerar que numa Copa do Mundo o Uruguai foi semifinalista depois de tantos anos, né? Já fez mais do que o Arrascaeta. São Gigia, São Gigia então é uma coisa. Né? São Edgardo Didia. Fora os campeões de 30, né? Fora os campeões de 30 lá, os campeões olímpicos de 24 e 28 e 30. Midúlio Varela. Gente pra chuchu. Aí vai, hein? E com base nisso... Schiaffino. Com base nisso que o Sormani falou, eu acho que o Flamengo ele não pode ser refém do Arrascaeta, nessa questão que a gente sabe que vive esse imbróglio aí de reajuste, que ele quer um reajuste salarial, essa questão do empresário, que faz pressão nos bastidores. Eu acho que o Flamengo, apesar do Arrascaeta, para mim, ser o principal jogador do Flamengo hoje se apresentando, mesmo o Gabigol, concordo da importância do Gabigol, mas eu acho que o Gabigol teria o Pedro para substituí-lo, e hoje eu não vejo um substituto imediato, até porque o Rogério Ceni ele nem encontrou isso, né? No último jogo que o Arrascaeta não pôde participar, e ele disse que realmente o Flamengo se perdeu por causa disso.